Olá pessoal, voltando à nossa aula de Excel, continuando com o material da semana passada, vamos aqui ver a seguinte situação. Hoje o tema da aula será classificação, né? Filtro, formatação condicional, realçar regras de células, gerenciar essas regras, barra de dados e congelar painéis. Tá ok? Vamos voltar aqui a tabela. Lembra que aqui a gente colocou, só relembrando, né? Aqui a gente colocou aqui a função hoje, que automaticamente ela é atualizada no dia. Vou colocar aqui só para deixar mais organizado. Aqui o texto data, aqui vai ficar data e aqui vai ficar a função igual hoje, abre e fecha parênteses, tá? Voltando à nossa tabela aqui, vamos para o primeiro tópico da aula, classificação. Aqui a gente pode observar que nessa tabela, tá aqui, os produtos, eles, caderno, caneta, lápis, borrachas, grampeador. Eles não estão em ordem alfabética. Quero deixá-los em ordem alfabética. Então, vou selecionar este, tá? Junto com os dados dele de preferência, tá? Poderia ser em seus dados? Poderia. Ele ia sugerir para que você expandisse a seleção. Aqui, selecionei meus dados, que eu quero colocar em ordem alfabética, e também as informações referentes a cada produto desse aqui. Vou chegar aqui na página inicial, no grupo edição, tem aqui, ó, classificar e filtrar. Eu posso classificar de A a Z, ordem crescente, ou classificar de Z a A, ordem decrescente. Nesse caso, eu quero colocar em ordem crescente, A a Z. Pode ver que todos trocaram de lugar, tá? Então, o primeiro item é exatamente isso. Observem que essa opção de classificação também tem aqui na guia dados. Tem aqui, ó, classificar e filtrar. Eu também poderia vir por aqui, tá? Classificar de A a Z ou classificar de Z a A. O segundo item da aula é o filtro. Filtro, como a gente bem sabe, filtro vai separar algo. No caso, ele vai separar um dado específico ou informações específicas que nós queiramos. No exemplo aqui, vou voltar para a guia página inicial. Vou selecionar aqui, ó. Vocês podem ver que todos os produtos da loja, ela tem valor unitário, quantidade e valor total. Isso aqui, essa linha, é chamado rótulo. Rótulo com as informações de cada produto. Nome, valor, quantidade no estoque e valor total. Vou selecionar aqui meu rótulo e vou colocar simplesmente um filtro. Né? Também lá na página inicial, na guia página inicial, no grupo edição, vou procurar filtro. Tá? Como disse anteriormente, eu poderia encontrar esse mesmo recurso na guia dados, filtro. Pode ver que ele ficou destacado, justamente porque eu coloquei o filtro. Tá? Pode ver que quando eu coloquei o filtro, não mudou nada na minha tabela. Apenas apareceu essa setinha em cada rótulo, uma setinha para baixo. Quer dizer, eu posso aplicar o filtro aqui. Se eu quiser colocar um filtro para eu separar as informações, separar os dados, os valores que são maiores que 1000. Aqui, ó. Então, eu chego aqui exatamente em valor total, clico aqui, filtro de números. É maior do que 1000. Observem que tem várias combinações. É maior do que 1000 e menor. Eu poderia colocar é maior que 1000 e menor que 2000, se fosse o caso. É maior que 100 e menor que 300. Mas vou colocar é maior do que 1000. Aqui, na hora que eu dei OK, simplesmente ele me trouxe os itens
que são maiores que 1000, tá? Inclusive o valor total do estoque. Eu vou clicar aqui e vou limpar esse filtro. Vai aparecer todos os meus produtos. Digamos que eu queira aqui colocar em quantidade, eu queira saber os produtos que estão com menor que 100 no estoque. Então, clico aqui no filtro da quantidade. É menor do que 100. É menor do que 100. Vou dar OK. Aparecer esses dois produtos, borracha e grampeador. Pode observar que aqui fica, porque aqui, no caso, eles estão ocultos. As outras linhas não foram excluídas, elas estão ocultas. E onde eu apliquei o filtro, vai ficar um pouco diferenciado. Deixa eu aproximar um pouquinho. Vai ficar com um filtro aqui do lado, tá? Diferente desse que não tá a aplicação do filtro. Agora, como é que eu faço? Vou limpar o filtro. Limpo o filtro, vai aparecer tudo. Se eu quiser colocar, se estiver trabalhando com uma tabela que tenha nomes de clientes, ou nome de clientes, ou informações de um cliente específico, ou de um produto específico, ou de um colaborador específico, eu poderia colocar. Para encontrar um nome, um sobrenome. Aqui, eu quero encontrar um filtro de texto que começa com, que contém a palavra. Tem várias opções aqui para vocês utilizarem. Eu vou colocar que começa com a letra C. Começa com a letra C. Tem aqui caderno e caneta. Mais uma vez, eu vou limpar meu filtro. E para que não fique aparecendo mais isso, eu posso simplesmente chegar aqui, ó, e remover o filtro do meu rótulo, tá? Do rótulo da minha tabela. Tanto por aqui na guia dados, filtro, como por aqui na página inicial, classificar e filtrar, filtro. Removi o filtro. Um outro item importante da aula de hoje, seguindo para o próximo item. O próximo item é formatação condicional, realçar regras de células. Por que eu tenho que realçar uma célula? Existem momentos que eu tenho tanta informação, tanto dado, e esse dado eu preciso estar sempre analisando. E para que eu tenha um acesso mais rápido a essas informações, eu queira visualizar de uma forma diferenciada. Vou mostrar aqui, tá? Digamos que eu queira, aqui é meu estoque, no caso eu vou mudar o nome para estoque. Estoque. Eu quero deixar meu estoque, minhas células, com os valores dos meus estoques da seguinte forma. As células que contiver o estoque menor que 50 devem ficar vermelhas. As células que tiverem com estoque entre 50 e 100 devem ficar amarelas. E as células que tiverem com estoque maior que 100 ficar em azul. Então, vou selecionar essas células que eu quero aplicar a minha formatação diferenciada, uma formatação condicional. A condição dessas células é o seguinte, vou colocar aqui, realçar regras de células. Quando uma dessas células aqui, se ela tiver o valor é menor do que, sim, vou colocar aqui, ó, é menor do que, surgiu essa caixa de diálogo, é menor do que 50, ele sugeriu preenchimento vermelho, mas eu vou deixar um vermelho diferenciado. Um formato personalizado. Vou deixar um vermelho, um preenchimento vermelho, bem escuro. E o texto, a fonte, a cor da fonte, a cor do texto, uma cor branca para diferenciar do vermelho. Vou dar OK. Agora sim. Ele encontrou nessas células
um valor menor que 50, ele vai colocar em vermelho. Vou continuar com elas selecionadas e vou continuar. Eu quero que ele, se caso eles encontrarem entre uma dessas células aí, um valor que está entre 50 e 100, eu quero que ele deixe amarelo. Formato não tem amarelo aqui, então tem preenchimento amarelo e verde. Então, vou deixar isso, essa sugestão. Não gostei desse amarelo. Esse amarelo não está tão amarelo. Eu quero um amarelo mais amarelo mesmo, tá? Então, formato personalizado. Vou deixar um preenchimento amarelo. Vou dar OK. Aqui. Então, quando ele encontrar um estoque que esteja entre 50 e 100, vai ficar amarelo. Continuando a seleção, vou colocar mais uma. Realçar as regras. Realçar regras das células. Que é maior do que? É maior do que 100. Vou colocar, ele sugere 170, que é uma média. Então, eu vou colocar formato personalizado no azul. Ok. Vou colocar. Ok, pronto. Coloquei azul. Então é isso. Digamos que o estoque de borrachas chegou material. Vou colocar, teve um aumento no meu estoque, agora foi para 128 unidades. Certo. Canetas foram vendidas e vai ficar aqui agora só 76 unidades. Grampeador chegou mais um valor adicional de 50 unidades a mais. Agora temos 90 unidades. Então dá para ver, borrachas diminuiu, voltou a diminuir, ficou em 36. Okay? Então formatação condicional é isso, é para dar um realce nas células, de acordo com uma situação que ocorra, para que ela tenha um destaque e a gente consiga ver de imediato. A gente sabe que no trabalho de vocês vão encontrar tabelas enormes com muitos dados. Em algum momento você vai ter que destacar e sair, e esse destaque tem que ser automático. Tá? Entendeu? Aqui eu já vejo que caneta e grampeador estão em nível de alerta. Borracha está no nível crítico, tá? Então eu já tenho que ir direto nesses materiais. Nesse caso, se eu quiser ver as regras, aqui poderia ter outras regras. Digamos que eu acabei de abrir isso aqui, não lembro das regras que eu coloquei aqui. Se tem alguma outra regra fora essas duas. Então, seleciono aqui, vou aqui na minha formatação condicional. Como eu disse, na formatação condicional, vocês têm várias opções que vocês podem colocar aí, várias combinações. É igual um texto, de repente fosse um texto, você quisesse que destacasse uma palavra-chave. No caso, nessa coluna não tem texto, mas digamos que fosse aqui, quisesse encontrar os produtos, destacar todos os produtos que tivesse a palavra caderno, né? Ou uma data, enfim, tem várias situações. Mas eu quero gerenciar minhas regras. Vou chegar aqui e clicar em gerenciar regras. Aqui eu vejo, aqui nas células C, tá vendo? O estoque começa em C4. Nas células C4 até C8 tem a seguinte regra. Ela deve ficar em azul quando estiver com o conteúdo maior que 100. A célula C4 até C8, se tiver entre 50 e 100, vai ficar amarelo. E se dentro da célula, o conteúdo da célula for menor que 50, o conjunto, o intervalo C4 a C8, deve ficar em vermelho com a fonte branca.
ok? Se eu quiser selecionar isso aqui, remover todas essas regras, era só excluir as regras, tá? Vou deixar essas regras aqui. Vou dar OK. Aqui, uma outra situação é a barra de dados. Se eu quiser aqui rapidamente e visualmente comparar um monte de valores para ver quais são os produtos do meu estoque que possuem maior valor e o menor valor, eu poderia colocar um gráfico. Então, a gente pode colocar um gráfico aqui. Um gráfico que ele vai analisar esse conjunto de dados aqui e fazer uma comparação através de barra de dados. Na guia formatação condicional, vou colocar uma barra de dados, ó, no valor total. Então, automaticamente, ele vai fazer uma comparação. Aqui, ó. No meu caso, no caso dessa tabela, o produto que tem maior valor é o caderno. E o menor valor aqui é a borracha, que é R$ 75. Vou trocar aqui o meu estoque de caderno, vou colocar 28 unidades. O produto que tem maior valor em estoque é o valor de 900, é o grampeador. Entendeu? Então, essa barra de dados, ela faz uma comparação de um conjunto de células e que tenha valores dentro, tá? Então, barra de dados, ela vai fazer essa comparação. Se eu quiser tirar a barra de dados, eu venho aqui do mesmo jeito, limpar regras. Limpei regras, ok? Se eu quiser colocar novamente, seleciono, venho aqui em formatação condicional, barra de dados, pronto. Vou colocar a quantidade de cadernos um pouco maior. Para ficar um pouco mais iguais os valores. Aqui. Se eu quiser limpar todas as regras, como disse, seleciona, vem aqui em formatação condicional, posso limpar todas, tanto a de realce como a da barra de dados. Se eu limpar, eu posso limpar aqui, ó, todas. Excluir todas as formatações condicionais, tanto de realce, que foram aplicadas aqui, como a barra de dados, que foi aplicada aqui. Okay? Bom, e o último recurso é o recurso congelar painéis. Eu tenho uma situação aqui, que aqui eu tenho o meu rótulo. E o rótulo, quando eu desço aqui, ó, eu não consigo mais ver o rótulo. Vou fazer a seguinte situação. Vou excluir aqui. Excluir. Deixa eu voltar aqui. Não era para excluir esse aqui. Vou excluir a coluna, o total. Vou excluir o total. Vou colocar uma situação em que tenha mais produtos na minha loja, tá? Tenho mais produtos na minha loja, vou colocar aqui corretivo, tinta, tecido. Coloquei a seguinte situação aqui, tem esses produtos na loja. Vocês podem observar que a partir do momento que tem mais produtos na minha loja, meu rótulo lá em cima com o nome produto, valor, estoque e valor total sumiu. Então, para que eu consiga ver meu rótulo, eu posso usar o recurso congelar painéis. Então, vou colocar aqui, ó. Vou ficar aqui como minha célula ativa A4. Vou ficar parada em A4. Então, tudo que tiver acima dessa célula,
no caso, daqui para cima, vai ficar sendo visualizado na minha tabela. Então, eu parei aqui, então a partir disso, o ponto que eu estou marcando, vou aqui na guia exibir, congelar painéis. Congelar painéis. Pronto, surgiu até uma linha aqui, ó. Então, a partir disso aqui, ó, a partir dessa célula, tudo que estiver acima dela será visualizada. Mesmo quando, ó, estou rolando aqui, vou adicionar mais produtos, lápis de cor, eu ainda consigo ver o meu rótulo, tá? Então é isso, que é muito mais confortável. Se em algum momento eu quiser tirar, remover o meu congelar painéis, eu vou no mesmo local que eu coloquei exibir, congelar painéis, descongelar. Descongelei. A partir desse momento, eu acho que é mais confortável deixar o painel congelado, justamente para que a gente consiga ver o rótulo quando estiver nos produtos mais distantes do rótulo. Então fica aqui, congelar painéis, congelar painel. Tá? E assim a gente fica com esse controle. Ok, gente, por hoje é só. Vamos aos exercícios.